Veja no Parlamento Brasil. Vereadores vão a campo fiscalizar medidas contra o coronavírus. Condenados pela Lei Maria da Penha, não podem assumir cargos públicos no Espírito Santo. Do Oiapoque ao Chuí, homenagens a mulheres que ocupam cadeiras no Legislativo. E o maior quilombo do Brasil é um caldeirão de diversidade. Com certeza é de responsa, está no ar, na ilha do amor. Iniciativas que mudam a vida dos brasileiros passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. E a gente não para, mesmo quando as medidas de isolamento social fazem com que a gente tenha que trabalhar da nossa casa. A forma pode mudar, mas o conteúdo é o que importa, não é mesmo? Quer ver um político em ação? Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, vereadores foram às ruas conferir a quantidade de pessoas nos ônibus. Especialistas afirmam que o transporte público lotado oferece alto risco de contaminação pelo novo coronavírus. Os vereadores são os representantes do povo nas cidades. Eles são responsáveis por fiscalizar as ações da prefeitura, incluindo as de combate à pandemia. Os vereadores da Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Natal se reuniram na manhã desta segunda-feira para fiscalizar se os ônibus seguem superlotados na cidade. Como medida para evitar a aglomeração nos transportes, no último dia 4, a STTU anunciou que faria um acréscimo de 30% das viagens nos horários de pico. Concentrados na Avenida Felizardo Moura, os parlamentares constataram que a medida não surtiu efeito. Na prática, não está funcionando, né? Os ônibus continuam superlotados, está passando aqui superlotado. Então, o nosso intuito da Comissão de Transporte é fiscalizar, é poder ajudar naquilo que é possível para que não tenha muitas aglomerações dentro dos ônibus. Mas hoje, o primeiro dia feito, nós não estamos vendo isso na prática, infelizmente. A medida ela é louvável, mas não resolve o problema da superlotação dos transportes públicos da cidade do Natal. O que nós queremos, a comissão, é que volte e retorne 100% dos transportes públicos da cidade do Natal. Os passageiros reclamaram da aglomeração dentro dos transportes. Sem condições, ó. O decreto de hoje está pior. Olha o trânsito e os ônibus tudo lotado. Sensação de insegurança? Com certeza, também. Não tem jeito não, meu amigo, cada vez mais pior. Os ônibus na linha tá tudo lotado, todo dia assim. Engarrafamento e ônibus que não tem, todo dia assim. Lotadíssimo, não era para estar funcionando desse jeito. Segundo a vereadora Divanê de Basílio, além da superlotação, os transportes não oferecem condições adequadas de higienização para evitar a Covid-19. Deveria, nesses transportes, já ter a disponibilidade de álcool gel. Essa é uma lei nossa no começo da pandemia e nas medidas de proteção ela é reforçada. E a gente se pergunta, cadê o álcool gel para os passageiros ao entrarem nesse transporte? O vereador Robério Paulino alertou sobre a importância dos estudantes e idosos voltarem a ter direito à gratuidade nas viagens. A realocação que a prefeitura fez prejudicou estudantes e prejudicou também aposentados, pessoas idosas, porque eles proibiram que nos horários de pico essas pessoas, estudantes e idosos, possam trafegar. Isso é um prejuízo imenso, é um direito assegurado para os idosos e para os estudantes andar em qualquer horário. Então a solução não é essa, a solução é colocar 100% da frota nas ruas e ao mesmo tempo incrementar, diminuir o tempo das viagens entre uma viagem e outra. É isso que nós queremos. Projeto de lei cria programa de repovoamento de peixes nativos em barragens de Mato Grosso. Veja o que foi notícia nas assembleias legislativas do país. O deputado Allan Kardec apresentou em sessão ordinária do Parlamento um projeto de lei que estabelece o programa de repovoamento de peixes em barragens de usinas hidrelétricas e em pequenas centrais hidrelétricas do estado. O principal objetivo da proposta é recuperar o equilíbrio ambiental dos rios de Mato Grosso, ao aumentar a diversidade de espécies nativas.
O projeto estabelece diversos critérios para o repovoamento de peixes, que só poderá ser efetuado após a realização de um estudo técnico e de impacto ambiental. Os encargos da atividade ficarão por conta das empresas responsáveis pelas usinas. Nós fomos, por exemplo, na usina Sinop e lá está um grande repovoamento de cascudo e botoado. Quem é da Baixada Cuiabana vai saber o que eu estou falando aqui. Não dá. Nós precisamos fazer com que essas usinas coloquem os peixes comerciais para pesca esportiva e para alimentação. Pintados, surubins, caixara, jaús e pacu. E aqui, usina do Manso, PCHs, que precisam e fazem também o repovoamento, que seja um repovoamento aberto para que todo mundo saiba qual é o período que está fazendo o repovoamento e que peixes que estão sendo colocados na nossa bacia do rio Cuiabá, Paraguai. Condenados pela Lei Maria da Penha estão proibidos de exercer cargos comissionados no setor público no Espírito Santo. A vedação está na Lei 11.045 de 2019 e seus efeitos valem por 5 anos após a decisão final da Justiça. A regra é resultado de projeto de lei de autoria do deputado Dr. Hércules. É uma ação importante para que nós possamos diminuir a violência contra a mulher. Se você agrediu uma mulher, se você foi condenado pela Lei Maria da Penha, você está impedido de trabalhar no serviço público. E nós queremos diminuir a violência contra a mulher. É a nossa meta e nós estamos vendo cada dia que passa tanta violência contra a mulher, e isso nós não podemos tolerar, não podemos aceitar que isso continue dessa forma. Trata-se de uma medida que pode impactar a vida dos homens agressores, em especial, porque ainda são culturalmente valorizados como os provedores de suas famílias. Aliás, é justamente a cultura machista e patriarcal que promove a naturalização da violência contra as mulheres em nossa sociedade. Portanto, para os homens é importante saber que poderá sofrer sanção ao buscar uma oportunidade de emprego no serviço público. De norte a sul do país, as casas legislativas homenageiam as mulheres eleitas pelo povo. Veja nas reportagens da TV Câmara de Manaus e na TV Câmara de Caxias do Sul. A busca pela igualdade, pela falta de diferenças, por um simples princípio a ser aplicado a todos. Essa é a luta diária das mulheres. E quando se trata de decisões na esfera do poder, ainda é algo recente para elas. As mulheres não ocupam o espaço político merecido, já que representam mais da metade do eleitorado brasileiro. No último pleito, 4 vereadoras foram eleitas, das 41 vagas na Câmara Municipal de Manaus. A professora Jaqueline foi a mais votada. E isso representa a mulher no espaço de decisão, mulheres no espaço de poder. E é onde devemos estar para poder tomar decisões que favoreçam o gênero feminino, que nós possamos nos empoderar e abrir espaço para o empoderamento de outras mulheres. Para a vereadora Iomara Lins, a ausência da mulher na política formal começa pela exclusão da presença feminina nesses espaços. Não somente por falta de interesse, mas por incentivo, por ajuda, que possamos incentivar as mulheres a tomar o segmento da política. A participação da mulher na política é algo recente. O voto feminino só foi assegurado em 1932, no governo do presidente Getúlio Vargas, há quase 90 anos. A primeira eleição no país, no período colonial, foi em 1532 para a Câmara Municipal de São Vicente, São Paulo. Contando desse período, as mulheres só tiveram direito ao voto 400 anos depois. A jornalista Teovina Garcia relata que foi preciso mais de 3 décadas após o direito ao voto feminino para uma mulher ser eleita vereadora na capital do Amazonas. A professora Léa Alencar Antoni assumiu cadeira na 5ª legislatura, em 1964. E a dona Léa, ela mexia com essa história de assistência social, não é isso? De dar assistência às crianças carentes, às crianças necessitadas, enfim. Ela sempre foi uma pessoa que se projetou. Exatamente por isso, porque ela era uma mulher corajosa, que ela quebrou
esses grilhões. A Câmara Municipal de Manaus passou por mais 2 jejuns da presença feminina. Só em 1977, Otalina Aleixo e Elizabeth Azize foram eleitas para a 8ª legislatura. Azize foi ainda deputada estadual e federal. Era muito difícil você disputar a eleição, você ter um mandato e exercer esse mandato com as restrições que o regime militar exigia. Poucos foram os que se ousaram a disputar a eleição para exercer a política de mandato. Eu fui uma dessas ousadas. E como mulher, eu precisei de muito mais ousadia. O processo de corrida eleitoral para conseguir os votos, para fazer reuniões, era tudo muito difícil. A partir daí, em todos os pleitos, as mulheres passaram a ocupar os espaços na Casa Legislativa Municipal em Manaus. Glória Carratti está em seu 6º mandato consecutivo. É uma das parlamentares mais atuantes, com mais de 1000 projetos de lei aprovados no município de Manaus. Entre eles, a criação da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher da Câmara. Tinha comissão da saúde, comissão de educação, comissão de tudo e não existia a comissão da mulher. Como é que pode isso? E aí eu criei a comissão foi criada, ela hoje existe realmente para apoiar a mulher. Aos 28 anos de idade, Thaisa Lippe está em seu 1º mandato. Nasceu na década de 90, período da terceira onda feminista, onde a busca era pela liberdade de escolha quanto ao direito familiar e profissional. Para ela, a luta feminina continua. Neste mês de março, ela vai apresentar um projeto voltado para as mulheres que sofreram violência doméstica. Para que as empresas que têm contrato com a prefeitura destinem 5% das vagas de emprego para mulheres que sofreram violência doméstica. Eu acompanhei esse período de pandemia e vi os números aumentando drasticamente. Independentes, empoderadas, participativas. Glória, Jaqueline, Iomara e Thaisa, vereadoras da 18ª legislatura na Câmara Municipal de Manaus. A luta delas é por mudanças, por Marias, Joanas, Renatas. É por você, é por todas nós. Esta é a legislatura com a maior bancada feminina da história de Caxias do Sul. Dos 23 vereadores eleitos em 2020, 5 são mulheres, o que corresponde a cerca de 1/4 do total, numa cidade onde as mulheres são mais da metade da população. O município é o 2º maior do Rio Grande do Sul, com cerca de 500 mil habitantes, localizado na Serra Gaúcha. A cidade foi colonizada por imigrantes italianos e essa cultura é muito forte por aqui. Nas famílias dos descendentes, a mulher tem um papel fundamental. Principalmente porque ela teve uma participação efetiva no cuidado da casa, no cuidado dos filhos, principalmente nas relações também comerciais e econômicas, né? Cuidando da roça, estimulando os filhos. E então nós vamos ver que, mesmo que pudesse parecer que ela estivesse atrás, né, invisível, ela sempre foi muito presente. Mas por que a demora em chegar a uma participação mais efetiva da mulher na política? É uma caminhada política que precisa de uma discussão política na sociedade, por meio, muitas vezes, do processo educacional, porque a cultura política é algo que se constrói. Na cidade, pouco mais de 16% da população é preta ou parda, segundo o último censo do IBGE. 2 vereadoras são negras, Denise Pessoa e Estela Balardim. Entre as vereadoras, Denise Pessoa do PT é a mais experiente no Legislativo caxiense. Está no 4º mandato consecutivo. Em uma das legislaturas, de 2013 a 2016, foi a única mulher entre os 23 vereadores.
Eu até brincava, eu disse, se eu não estivesse aqui, talvez ninguém questionasse a participação das mulheres, porque a política é tão naturalizada, a presença dos homens, né, que a ausência ou a presença das mulheres não seria sentida. Mas por eu estar aqui, eu era o ser estranho, né, na legislatura. Então as pessoas olhavam e diziam, meu Deus, né, tem uma mulher aqui. E isso acho que começou também a provocar muito as pessoas, né, e os partidos políticos. Gladys Frisso, do MDB, tem uma longa trajetória na política. Começou como presidente de bairro em um tempo em que mulher ocupar cargo na comunidade era raridade em Caxias do Sul. No meu caso, vou falar por mim, sempre foi muito difícil, porque a mulher, havia cargos que não eram para mulheres, haviam locais na sociedade que não eram para as mulheres. Eu nunca vi desta forma, então eu sempre me posicionei e sempre enfrentei. E tive a grata satisfação de até hoje desempenhar o meu papel. A primeira legislatura da Câmara de Caxias do Sul foi em 1948. Desde aquela época, somente 15 mulheres foram eleitas. Agora, as 5 vereadoras se sentem desafiadas a pensar soluções para a cidade e mostrar o quanto podem contribuir com um jeito diferente de olhar as carências da sociedade. A gente tentar pensar um pouquinho na questão da educação e principalmente para aqueles que estão muitas vezes invisíveis aí nas salas de aula, com necessidades muito especiais e que nós não estamos percebendo. Caxias do Sul tem que fazer o plano de mobilidade urbana e nesse plano de mobilidade urbana, que é um estudo mais complexo de Caxias do Sul, a gente quer sim que a bicicleta esteja inserida. Além de maior, a bancada feminina esse ano também conseguiu outra façanha. Tem a vereadora mais jovem da história do município, Estela Balardim, do PT, que tem 21 anos. Veio de movimentos estudantis e sociais e quer continuar aqui com a mesma forma de trabalhar na qual foi formada. Eu tenho que passar de sala em sala, batendo, pedindo licença, prof, posso dar um recadinho para a turma e conversar, explicar, fazer com que aquele pessoal queira pegar junto, fazer um ato de rua, fazer uma roda de conversa dentro da escola. E na política institucional não é diferente. Tu tem que fazer esse trabalho de porta em porta, esse trabalho na base, conversando, trazendo a consciência e depois lutando coletivamente, né? A gente tem falado muito sobre a mulher, sobre os problemas das mulheres. É esse o propósito de uma data comemorativa: debater, jogar luz sobre alguma questão. Segundo especialistas, a violência que a mulher sofre e o fato de que ela ocupa poucos espaços de poder são temas que precisam ser amplamente discutidos para que haja mudanças no Brasil. Nesse último Parlamento Brasil do mês de março, uma reportagem da TV Câmara mostra para você brasileiras notáveis que romperam barreiras e chegaram ao topo de suas carreiras.
povo brasileiro é uma mistura de raças que nem sempre foi pacífica. Um exemplo de luta e resistência são os quilombos, formados por remanescentes de africanos e afrodescendentes que fugiram da escravidão. Em São Luís, capital maranhense, o bairro da Liberdade é considerado o maior quilombo do Brasil, um lugar de diversidade e ancestralidade. O maior quilombo urbano da América Latina é também um caldeirão de diversidade, de manifestações culturais de um Brasil afro. Heranças de ancestrais que também viveram na Baixada Maranhense. Influência reconhecida na rotina da Liberdade, um dos bairros mais culturais de São Luís. Essa questão do berço cultural vem disso, dessa essência, das pessoas que aqui residiam. E aqui propiciou essa cultura, né? Principalmente a negritude. Quando tu coloca a religião, o tambor de Minas na Liberdade é muito predominante. Nós temos vários pais de santos aqui que congregam essa religião, entendeu? E a parte cultural vem daí, desses ancestrais que deixaram pra gente aqui. O Brasa também é presidente do bloco tradicional Reis da Liberdade, um dos campeões do Carnaval ludovicense. O ativista é testemunha da importância da cultura no bairro da Liberdade. O comércio da Liberdade é um comércio enfervescido, justamente através da cultura. A cultura promove isso. Quando nós tínhamos o Matador aqui, o Matador era riquíssimo. O Matador trazia para dentro da Liberdade o crescimento do próprio bairro. Tanto que nós hoje estamos no plano do século XXI e o bairro cresceu. Essa herança cultural é também de acolhimento. No bairro da Liberdade, as casas de axé, de culto às entidades das religiões de matrizes africanas, cuidam da comunidade. O Ilê Axé Obaizô, comandado há mais de 20 anos pelo pai Wender Pinheiro, acolhe cerca de 60 famílias. A importância dos terreiros de matriz africana para a comunidade é na própria questão da organização espiritual, no sentido inserido da África Brasil, onde a gente fala da nossa ancestralidade, e o bairro é um bairro negro, que muitos desses remanescentes são descendentes de escravo, aonde também o próprio terreiro ele comunga com a questão social, econômica, né, educacional. Por se tratar de um bairro negro, periférico, o bairro da Liberdade é por muitas vezes marginalizado. Mas a Liberdade vai muito além disso. É um bairro alegre, um bairro que preserva as tradições. É um bairro raiz. É o bairro do reggae, do Bumba Meu Boi e da cultura popular. É de Deus nosso Senhor. E por falar em Bumba Meu Boi, o bairro é morada há mais de 40 anos do Boi da Floresta, sotaque de Pindaré. Mestre Apolônio foi o fundador da manifestação folclórica que também cumpre um importante papel social na Liberdade. O mestre morreu em 2015. Dona Nadir, viúva de Apolônio, foi quem herdou a missão de manter vivo o sonho que se tornou um dos patrimônios culturais e imateriais do mundo. Foi um meio muito sábio que Apolônio Melônio iniciou esse trabalho, né? Quando ele pensou em trabalhar culturalmente e socialmente as pessoas do entorno do barracão. Nós temos índias que já estudam inglês, outras espanhol, tem uma estudando libras. Nós possibilitamos para que o brincante do boi, ele não veja o boi somente como um espetáculo, mas como um elemento de transformação. E o reggae? Dá para falar em bairro da Liberdade sem falar de reggae. O ritmo veio da Jamaica e encontrou na Liberdade um reduto perfeito. O bairro traz as cores e o som do reggae. Com certeza é de responsa, está no ar, na ilha do amor. O Cidinho, primeiro dono de bar de reggae da capital maranhense, é um apaixonado e conhece muito bem essa história. Existia a especulação daquela marginalidade, de o povo ver o reggae dentro da Liberdade como marginal. E graças a
a insistência, sabe? E depois desses clubes que fecharam todos, veio surgindo os bares de reggae. Inclusive eu sou pioneiro. O reggae também é uma paixão na vida do garotinho Beleza. Ele aprendeu a dançar o reggae roots quando ainda era criança, influenciado pelo som das radiolas que tocavam na Liberdade. A música se tornou filosofia de vida. Ele fundou o primeiro grupo de dança de reggae da capital e agora ensina o ritmo para crianças que moram na Liberdade. O bairro da Liberdade, a maioria ali era o gueto mesmo, casas cobertas de palha, naquela época era palha mesmo, o pessoal era muito pobre, entendeu? E eu peguei amizade de alguns amigos do bairro da Liberdade, comecei a conhecer a galera das radiolas, os dançarinos. Eu digo, pô, esses caras dançam muito reggae, eu vou começar a treinar em casa, que eu tenho também que ser um cara conhecido no reggae através da minha dança. Quando eu falo isso, eu até me emociono. Culturalmente empoderado, o bairro da Liberdade resiste. São revoluções diárias de um povo que traz no sangue a força das heranças ancestrais que se revelam na arte e no modo de viver de geração em geração. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se quiser rever qualquer um dos programas, você sabe, tá tudo lá na internet, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Aproveita, vai lá, se inscreve. Se você quiser, também pode mandar um e-mail para a gente vai ter o maior prazer em responder. Olha, se puder, fique em casa. Semana que vem tem mais. A gente se vê. Tchau.